Olá, meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz Barreto e eu quero falar neste vídeo com você um pouquinho sobre as consequências da desobediência à Palavra de Deus. Muitas vezes nós pensamos que não há nenhum mal dar brechas para algumas coisas na nossa vida, mas eu quero te mostrar na Palavra de Deus que a desobediência ela sempre vai trazer algumas consequências na nossa vida e nós não queremos desfrutar dessas desobediências, porque nós temos uma promessa de Deus, nós temos sobre nossa vida as bênçãos de Deus, nós temos heranças de Deus sobre nós e nós não queremos abrir mão de tudo isso que Deus tem para nós. Eu quero te convidar a meditar comigo neste texto de Números, capítulo 14, versículo de número 41, que diz assim: Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. O povo de Israel havia acabado de murmurar diante de Deus, de Moisés e de Arão. Deus havia enviado 12 espias para espiar a terra de Canaã, porém 10 deles voltam com o coração cheio de medo, cheio de incredulidade, e faz com que o povo perdesse o ânimo, perdesse a fé diante da promessa de Deus. E Deus então começa a tratar com este povo, mas algo que me chama a atenção é que Moisés repreende esse povo dizendo: por que vocês quebrantaram o mandamento do Senhor? Porque quando Deus falou para eles que eles deveriam ter ficado, voltado com bons relatos, a incredulidade entrou no coração, e no coração deles, eles colocaram o seguinte questionamento: vamos levantar um novo capitão e vamos subir agora a terra de Canaã. Já que Deus não quer que a gente suba, vamos subir nós mesmos. Vamos levantar uma pessoa que não seja Moisés e vamos ir para a batalha, vamos subir ao monte e vamos vencer os nossos inimigos. E aqui o profeta Moisés, ele diz no versículo 41 que tal coisa não prosperará. Então, quais são as consequências de nós desobedecermos a palavra de Deus? Primeiro, nós não prosperamos naquilo que nós queremos fazer. Toda desobediência a Deus e a sua palavra, não estou falando apenas de um líder da igreja na frente de um pastor, na frente de alguém que falou a palavra de Deus. Estou falando realmente aquilo que a Bíblia nos diz. Quando nós desobedecemos as direções de Deus, desobedecemos a vontade de Deus, nós atrasamos as promessas na nossa vida. Nós não prosperamos naquilo que Deus desejava derramar sobre nós, nos entregar naquele momento. O povo de Israel, por causa da desobediência a Deus e a sua palavra, uma viagem de poucos dias demorou 40 anos e ainda assim apenas Josué, Caleb e os novos que nasceram no deserto foram aqueles que entraram, porque a desobediência fez com que eles não prosperassem em seus caminhos. Nós vemos também Jesus falando isso em Mateus 7, do versículo 24 a 27, falando a respeito dos dois alicerces, onde um homem ele constrói a sua casa sobre areia e o outro homem constrói a sua casa sobre a rocha, representando ali quem ouve a palavra de Deus e segue fielmente, e quem simplesmente faz as coisas do seu jeito. A Bíblia vai dizer que ambos tiveram a mesma instrução, a mesma palavra, porém o fim deles foram diferentes, porque aquele que ouviu e creu e fez conforme a vontade de Deus, a sua casa perseverou e foi preservada no dia das tempestades. Porém, o outro lado, que construiu a sua casa sobre areia, as tempestades vieram, derrubaram aquela casa e foi grande a ruína, porque não obedeceram a direção que Deus havia dado na sua palavra. Assim foi com este povo. Este povo tinha ouvido a palavra de Deus, tinha recebido a direção da palavra de Deus, porém continuava teimando em fazer aquilo que era segundo a sua própria vontade. Por isso, a segunda lição que eu aprendo nesse texto é que se nós desobedecermos a palavra de Deus, nós não viveremos a promessa. Nós vamos ser assim como os espias. Nós vamos desfrutar de alguns frutos, porque aqueles espias chegaram a pisar em Canaã, trouxeram 2 cachos de uva, trouxeram romãs, trouxeram outros frutos, porém não entraram na herança. A desobediência faz com que nós sejamos impedidos de viver a promessa de Deus, mesmo que nós venhamos desfrutar por um momento de algum fruto.
E isso que muitas vezes as pessoas não discernem, porque elas estão colhendo alguns frutos e acham que Deus está se agradando das suas atitudes. Elas estão colhendo alguns frutos e acham que Deus está aprovando o seu comportamento, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver. Mas, na verdade, Deus está apenas permitindo que as pessoas desfrutem daquilo que elas deveriam desfrutar em abundância lá na frente. Mas a desobediência faz com que a promessa ela não seja cumprida na nossa vida. Por isso, se nós olharmos para o versículo 40, olha a atitude do povo de Israel, que diz assim: e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Eles haviam reconhecido que estavam errados, eles sabiam do seu pecado, mas ainda assim eles subiram ao monte, quiseram fazer de acordo com a sua vontade. E isso aqui eu aprendo a terceira lição, que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, desobedecemos a sua palavra, nós estamos correndo o risco de perdermos a presença de Deus. Olha o que diz no versículo de número 42: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não está convosco. Veja que quando nós desobedecemos a Deus, a sua palavra, nós corremos o risco de não termos a presença de Deus mais conosco. Isso era muito comum no meio do povo de Israel, ao ponto de Deus falar para Moisés: Moisés, eu não irei mais no meio deste povo, para que eu não me lance sobre eles e os consuma. Mas Moisés, ele clama, ele roga, dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque todas as vezes aonde a desobediência, aonde muitas vezes o coração do ser humano está inclinado para fazer segundo a sua própria vontade e não segundo a vontade de Deus, a presença do Senhor, ela é retirada das nossas vidas. E isso muitas vezes nós não queremos aceitar, porque nós estamos tão acostumados com o pecado, assim como o povo de Israel, que eles estavam dizendo: nós pecamos, mas vamos lá, vamos Canaã, porque lá em Canaã nós vamos vencer. Mesmo que Deus não esteja conosco, nós venceremos. Olha como estava a mente deste povo. O coração estava endurecido, a mente estava cauterizada, e eles não puderam desfrutar da herança que Deus tinha para eles por causa da dureza do coração. Por isso, meu amado irmão, se lembre daquilo que Jesus disse em João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Então não perca tempo pelo caminho da desobediência, não perca tempo caminhando por um caminho largo, que lá no final vai fazer você perder tudo aquilo que Deus um dia projetou, planejou para a sua vida. Antes, faça assim como está escrito em Romanos 12, não se conforme com esse presente século, renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, que Deus venha abençoar a tua vida de forma abundante. Quero apenas te lembrar que, se caso ainda você não é inscrito, se inscreva aqui abaixo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço, até a próxima.